Pastor Antônio Rinaldi, nós temos recebido inúmeras ligações sobre muitos assuntos, mas um assunto que tem sido com frequência aqui vindo ao nosso programa é esse que eu vou perguntar para o irmão agora. Muitos irmãos falando sobre esporte, saúde, ginástica, nós estamos aí no ritmo, né, de muita ginástica, que é muito importante para a vida, mas a pergunta específica é sobre artes marciais ou arte marcial. Qual é, biblicamente, o ponto de vista do irmão sobre essa atividade física, artes marciais? Antes de mostrar a nossa colocação à luz da Bíblia Sagrada, nós queremos dizer que arte marcial é um sistema de técnicas e exercícios físicos e mentais desenvolvidos como um meio para autodefesa e ataque. E pode-se usar armas ou não. Então, você pergunta à luz da Bíblia Sagrada, nós dizemos que em nenhum lugar na Bíblia é dito para os cristãos recorrerem à violência no dia a dia em defesa de si mesmos. Jesus ensinou em Mateus 5, 38 a 44, a nossa maneira de portar-nos diante do mundo, ou seja, diante das pessoas que não comungam da nossa fé cristã. Então ele disse em Mateus 5, 38 a 44. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz o que o seu Pai faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes o que vos amam, que galardão havereis? Não fazei os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então quero dizer o seguinte, que quando um cristão pratica a luta para a defesa pessoal, ele está dizendo, não confio que Deus possa proteger-me. E nós cristãos somos dependentes da proteção divina e não lutadores prontos para revidar com golpes. Por isso Jesus disse em Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então é melhor confiar na proteção de Deus e entregar-lhe nossas ansiedades. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 5, 7, para nós lançarmos sobre ele, sobre Deus, nossas ansiedades. Agora imagine o paradoxo de um cristão que deve, à luz da Bíblia, confiar em Deus, ter um filho, uma filha envolvido nessas práticas e saindo, veja bem, de casa, viajando e tomando parte em programações em que ele se ausenta da escola bíblica dominical.
se ausenta do culto da casa de Deus porque vai levar seu filho ou sua filha para a participação em embates, em lutas marciais. É um antagonismo com a palavra de Deus. Então nós temos que escolher quem é que nos defende, quem é que nos guarda, como o Salmo 91 diz. O Senhor é quem te guarda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então o Salmo 91 fala da proteção de Deus. E se nós achamos que a nossa força, a nossa capacidade física pode resolver nossos problemas, então é uma questão de escolha. Mas é um antagonismo para um cristão que passa a confiar na força do seu corpo, nas suas agilidades físicas, em detrimento da sua confiança em Deus. Nessa atividade... 1 Pedro 5 e 7. Pois não, pastor. 1 Pedro 5 e 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E agora Mateus 6, versículos 25 a 34, onde Jesus diz que devemos dar nossa preferência para as coisas de Deus e as coisas seculares em segundo lugar. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então temos que escolher. Salmo 91 declara: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Aí está, temos a proteção divina e podemos admitir que todos concordam que a proteção divina é muito melhor. Pedro estava na cadeia, preso para ser decapitado. No dia seguinte e à noite veio um anjo de Deus e o livrou. Ele passou por 4 portas, com 4 soldados em cada uma delas, e eles não observaram que Pedro estava saindo. Só na rua que ele pôde perceber que tinha sido livrado pela mão de Deus. E no caso dessa atividade física, desse esporte, conhecido como esporte, quais são as modalidades, pastor, que são mais conhecidas? Nós dizemos aqui algumas delas. Aikido, a pronúncia de certo modo é japonesa ou chinesa, mas a gente procura chegar um pouco próximo do português. Judô, Jiu-Jitsu, ou Jiu-Jitsu, Karatê, Kung Fu,
Tai Chi Chuan, Taekwondo, e assim existem essas modalidades que são mais conhecidas, onde esses exercícios são praticados pela juventude. As categorias básicas. Nós podemos citar ainda outras modalidades. O judô envolve muitas técnicas de agarramentos, arremessos e imobilizações. Seu fundador, ou alguns até pronunciam ki, é aquele momento quando se dá aquele grito. Kiai. A meta do Aikido, de origem japonesa, é o controle próprio do ambiente. Embora seja não violento, está enraizado no misticismo oriental. Nas artes marciais, que é o nosso tema, quais são as duas categorias básicas? Nós podemos citar ainda outras modalidades. O judô envolve muitas técnicas de agarramentos, arremessos e imobilizações. Seu fundador, Jigoro Kano, afirmava aprender judô, dominar seus princípios e movimentos mecânicos, exercitá-lo, não é muito difícil. Aprofundar-se em sua filosofia, sentir seu espírito e encarná-lo na vida, fazer dele diretriz, exige uma dedicação continuada e corajosa. Então veja que cada qual dessas práticas tem envolvimentos. O Aikido com o misticismo. E aqui o Judô já tem uma conotação também religiosa. O Jujutsu, de origem japonesa, se concentra em técnicas de imobilização das juntas do oponente, estrangulamento e manobras no solo. Hoje tem baixa ênfase espiritual, mas sua origem é religiosa. Seu fundador, Takenushi Izamori, contava que após treinar sem parar, adormeceu e em sonho, um monge misterioso e desconhecido lhe apareceu mostrando seus erros e ensinando-lhe as 5 formas de imobilizar o adversário. O karatê envolve a meditação, que inclui o esvaziamento da mente de qualquer outra distração. É nesse ponto que o karatê se torna espiritualmente religioso. Kung Fu, criado na China, é o mais diversificado com muitos estilos. O mais tradicional permanece fiel às raízes do budismo, enquanto as menos tradicionais focalizam apenas aspectos físicos. Geralmente o Kung Fu é mais místico do que o Karatê. E o Taekwondo é de origem coreana e é mais concentrada no físico. Tai Chi Chuan envolve a prática do taoísmo, de forma a completar o bem-estar físico. O aluno de Tai Chi Chuan deve procurar afinar-se com o universo por meio da concentração no meio do corpo, dito como sendo o centro psíquico. Então aí nós estamos observando essas práticas e em todas elas se nota que há envolvimentos religiosos. Então, além da força física que se emprega, também há esse particular de envolvimentos religiosos. É interessante que no Kung Fu o símbolo deles é o dragão. Né? Interessante, não, pastor? O dragão, né? O Apocalipse fala do dragão também, né? Agora, pastor, agora sim, aquela pergunta que eu havia feito para o irmão. Nas artes marciais, quais são as duas categorias básicas? As categorias básicas, como nós já expusemos, são, primeiro, tipo é chamado de interna ou flexível. Primeira categoria, focado no desenvolvimento espiritual, no balanço, na forma e na consciência mental.
enfatiza-se dos princípios. A mente dita ação e a própria força do oponente é usada para defendê-lo. Os estudantes aprendem princípios filosóficos do budismo, taoísmo, como as forças Qi, ou como nós dissemos Qi, e Yin e Yang. Então, por meio do controle da mente, aprendem a procurar, coletar, cultivar e estocar essa força Qi para derrubar o oponente à distância. E os exemplos são a chinesa Tai Chi Chuan e a japonesa Aikido. E a segunda categoria, chamada de arte externa ou rígida, ensina que as reações físicas procedem das reações mentais. Esta também promove a ideia de que a força do oponente pode ser conhecida e igualada. Esse grupo também usa o controle da respiração como o grupo anterior, sendo sua ênfase no desenvolvimento da resistência e rapidez através das formas e movimentos do corpo. De modo que nós dizemos que os cristãos devem evitar a primeira categoria por causa da sua concentração nas filosofias e religiões orientais, notadamente budismo, taoísmo, e além do que muitas escolas se utilizam de técnicas ocultas de meditação e orientação de consciência. E o segundo grupo se concentra no treinamento físico, que em princípio não conflita com as convicções bíblicas, mas há a violência. Então, ambas as categorias, uma de caráter mais religioso, místico, e outra que, embora não se envolva tanto, mas tem o problema da violência. Então, é como dissemos, né? Se você confia na sua força pessoal, você não está confiando em Deus. Agora, se você confia em Deus, então você não vai praticar algo que é violento. O senhor está nos mostrando que essas atividades físicas têm conotações religiosas. Agora, pergunto para o senhor, tem religiões que estão envolvidas com as artes marciais? É como nós dissemos, o taoísmo. O que é o taoísmo? O taoísmo é um ensinamento filosófico religioso desenvolvido por Lao Tse. E ele pregava essa noção do caminho que nomeia o grande princípio da ordem universal, sintetizador e harmonizador do Yin e o Yang, acessível por meio de meditação e da prática de exercícios físicos e respiratórios e do Zen budismo. Então ensina-se que seja a energia impessoal da vida que paira sobre o universo e pulsa sobre o corpo do homem, esse chamado Qi ou Qi. De modo que o taoísmo adota aquele princípio que é condenado por Isaías 5, versículo 20, pessoas que mudam o conceito do bom, que pode ajustar-se ao mal e bom é uma coisa só, depende do lado como você observa, é o chamado relativismo moral. Não há diferença entre mal e bem, depende da forma como você enxerga. Então esse princípio da unidade entre o Yin e o Yang, forças que se equilibram. Pastor, o cristão, não deve, então, de acordo com o que o senhor está nos expondo, praticar artes marciais. Não. Mas e a ginástica, o exercício físico? Aí é outro caso. O apóstolo Paulo diz que existem dois tipos de exercícios. O exercício espiritual, por exemplo, a oração, o estudo da Bíblia, o jejum, são exercícios espirituais. Agora ele diz que o exercício corporal também tem o seu valor, tem o seu proveito. Então o cristão pode procurar um tipo de ginástica que seja consentânea com a sua fé cristã. E existem muitos tipos de ginástica que não há incompatibilidade com a fé cristã. Ele não pode ser uma pessoa sedentária.
deve praticar alguma forma de ginástica. Nós temos inclusive um irmão na nossa igreja que tem incentivado muito a caminhada. O senhor acha que é bom isso? Ora, isso é fabuloso. Eu acho que é uma das principais caminhar. Por exemplo, os 10 quilômetros aí, nós temos aqui uma notícia de jornal que diz que uma certa irmã carrega seu filhinho de 2 meses no colo, com mais 3 caminhando, 4 quilômetros para ir à casa de Deus. Já pensou? Uma vez só na semana? 4 vezes na semana. 16 quilômetros? 16 quilômetros. Puxa vida, hein? E aí está um meio de exercício que pode ajudar muito fisicamente a pessoa. E é bom também, né? A comunhão com os irmãos. Especialmente, né? Muito Porque bom. se o exercício corporal tem o seu valor, o espiritual tem um valor maior. Então nós devemos ser equilibrados. Muito bem.